Pessoal, seguinte, a gente tem aqui a falhinha do... Vamos continuar com o assunto dos vereadores. E a gente trouxe ontem aquela questão do Superior Tribunal de Justiça em relação ao caso de nepotismo, né? E o Rafael Luque, ele é advogado dos vereadores e deixou aqui uma falhinha para a gente explicando que vai recorrer ao que foi decidido ali num primeiro momento, e eu vou trazer aqui, ele vai explicar melhor do que eu essa situação, eu vou colocar para a bancada discutir também. O processo está chegando ao fim em relação ao STJ. Nós vamos manejar recursos, sim, para que o caso suba ao STF. É natural que o STJ tome algumas decisões para impedir que as suas decisões sejam reformadas. A gente chama isso de jurisprudência defensiva, os advogados bem sabem, né? O STJ, os outros tribunais, eles, quando tomam uma decisão sobre determinado assunto, eles tomam as medidas necessárias aí para impedir a rediscussão do caso. E a gente está diante de uma situação como essa, mas a orientação nossa, né, já aprovada pelos vereadores, ex-vereadores, é de continuar recorrendo. Nós vamos recorrer, tem outras medidas além de recursos que nós vamos tomar também, porque o caso envolve duas injustiças, né, no caso. A primeira injustiça é evidente, a súmula vinculante número 13, que regulamentou o nepotismo, é de 2008. Quando veio essa súmula, todos os parentes da Câmara foram demitidos. E mesmo assim os vereadores foram punidos. Né? Então, não tem sentido um negócio desse, não havia regulamentação, eles estão sendo punidos por algo, né, que no momento que foi cometido não tinha regulamentação nenhuma. Quando houve regulamentação, eles respeitaram. Então, é como se você tivesse sido punido por um crime que foi criado na frente, entre aspas, né? Porque não é crime, também se falou aí na imprensa de crime de nepotismo. Isso não é nepotismo. O nepotismo, para esclarecer, ela é uma conduta ímproba, levíssima, e inclusive é o segundo ponto do recurso, né? O segundo ponto que a gente está tentando levantar, que é a aplicação da nova lei de improbidade ao caso. Ok, tá aí, tá o advogado, não é crime aparentemente, então cometemos um equívoco aqui, nepotismo não é crime, então eu deixo aqui minhas desculpas, vou começar com o Celestino. Eu prefiro que você comece pelo Calazans, que ali interpelou, né, o nosso advogado aqui, e o assunto girou em torno do Calazans. Então tá, vai lá, Calazans. Passou para mim, então? Vai lá. Bom, primeiro é importante deixar bastante claro, né? A bancada falou isso ontem. Só deixa eu tirar uma dúvida, nepotismo é crime ou não? Não, veja bem, vamos só fazer uma adequação técnica. Tudo bem, né? Isso. Crime é aquilo que é punível com a restrição da liberdade, não é crime, é ilicitude de natureza civil. Ok. E a improbidade é uma ilicitude de natureza civil, é ilícito. Tá, ilícito. Só não é crime, mas é um ilícito. Tá. Sempre foi. Independente da súmula vinculante, sempre foi. Nunca foi permitido o nepotismo. O que não havia no Brasil era uma regulamentação por lei, tanto que a súmula vinculante ela veio substituir a lei, né? Ocupou um espaço ali que não foi ocupado pela lei. Enfim, veio a súmula, deixou mais claro, mas nunca foi permitido o nepotismo, nunca foi, ele fere o princípio republicano, que é o que está colocado já nos primeiros artigos da Constituição Federal. É importante deixar claro, eu dizia, né? Ontem o Edivaldo falou sobre isso, o Emerson, o Celestino falou sobre isso, o Francês, acho que todos falaram que nós estamos debatendo aqui o processo e não a atuação dos vereadores. Os vereadores são importantíssimos. O Altamiro, vereador representativo da região dele, Bravin, é um patrimônio de Maringá, então estamos debatendo o processo. O processo friamente considerado, ele está ali caminhando para o trânsito em julgado. Aparentemente a decisão do STJ é uma decisão terminativa que impediu que o recurso que já foi protocolado para o STF subisse. Então o próximo passo seria devolver o processo para Maringá para aplicar a pena. Realmente a lei de improbidade mudou. Hoje esse tipo de ato ele não tem mais a pena de suspensão dos direitos políticos. Essa lei mudou em 2021. O que acontece é que o STF decidiu agora no meio do ano de 2022, que pelo fato de não ser crime, Vitor, porque quando é crime, a lei benéfica sempre retroage. É tranquilo, sempre. Mas pelo fato de não ser crime, vai retroagir ou não a lei? Essa era a pergunta. O STF foi lá e decidiu o seguinte: para os casos que ainda tem processo em andamento, se a questão for dolosa, não retroage a lei. Se a questão for culposa, retroage a lei. E o Tribunal de Justiça do Paraná, em 2012, considerou essa conduta dolosa. Então tem coisas para serem debatidas que podem levar sim à manutenção da pena.
de suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, afastamento dos vereadores. Agora, tem que deixar claro, de fato, a defesa, o Rafael Luque eu conheço, um advogado extremamente competente, dedicado, né, dessa área. Eles estão manejando aquilo que é possível mesmo, porque a lei mudou e eles vão criar todas as possibilidades aí para que não haja esse afastamento. Edivaldo. Muito bem, doutor Rafael Luque, é isso? A gente fica feliz quando alguém que nos ouve manda com esclarecimento, manda posição. Isso nos ajuda, né, a ter uma interpretação, o entendimento, né? Aliás, não nos cabe fazer interpretação, destacar e referendar, avalizar, reiterar, reforçar que nós reconhecemos, eu particularmente conheço muito bem o Bravinho, 8º mandato, o Altamir, um baita trabalho que ele faz lá na região dele, então deixar fazer bem essa distinção, né, entre o trabalho dos vereadores e esse episódio, com relação à demora, principalmente, que a gente tanto debateu aqui, que a Justiça, depois de 16 anos, se pronuncia e ainda cabe uma série de ações, né, com relação à permanência dos vereadores. E vamos estimar que continue, né, considerando que foram reeleitos, uma vantagem de votos bastante interessante, são vereadores importantes, mas que siga as regras, os protocolos legais, né, dentro do que o senhor, doutor Rafael, que deve estar nos ouvindo agora, tem um lastro profissional, como bem disse aqui o Calazans. Então, seguimos, seguimos acompanhando. E fica aqui o nosso apelo, sempre quando tiver oportunidade de esclarecimento. Acho que isso nos torna profissionais de alguma forma na mesma direção, né? Garantir a transparência, a informação e que, tendo novidades, né, que o senhor queira, né, se posicionar a respeito disso, né, Vitor? Posso até ver essa liberdade aqui, que nos posicione. Nosso trabalho aqui é fazer acompanhamento, não é fazer julgamento algum, pelo contrário, né? Considerando o nosso respeito a esses dois vereadores, que têm história, né? São vereadores que merecem o nosso respeito, né? Mas a lei, se houver a lei, e ela deve ser aplicada, né, no caso, né, sendo crime, uma ilegalidade, qual seja o formato do que os réus, pode ser chamado de réus, Calazans? Sim, o réu, processo, o né? réu é sempre a pessoa que é demandada. Exatamente. Então, qualquer tipo de processo, independente da importância dele, da natureza, se é civil, se é tributário, quem está sendo demandado, processado, é réu. Não é um termo pejorativo, entendeu? Então, não tem nada de pejorativo Então a gente nisso. sempre vai esperar que seja feita justiça, né? Se vai ser feita a justiça correta que os vereadores esperam, o quê? O advogado queira, mas que seja transparente. Sabe agora a minha expectativa também, Edivaldo? É que, assim, independente disso, a gente está falando de um processo de 16 anos. Eu queria que o judiciário fosse responsabilizado por esse tempo. Eu assumisse a responsabilidade por esse tempo, porque a situação fática e a situação jurídica já mudou completamente. Sabe, agora causa uma bagunça gigantesca, uma insegurança jurídica gigantesca, porque efetivamente ninguém sabe para onde é que isso vai, gera expectativa nas pessoas, mexe no tabuleiro político, algo que não é próprio do judiciário. Passou da hora de ser responsabilizado por essa ineficiência. Vamos lá, Francês. O doutor Rafael Luque está coberto de razão, ele é advogado dos vereadores. O Calazans também está coberto de razão, ele é advogado municipalista, entende dessas filigranas jurídicas e desse complicador do antes e do depois da lei que muda e ela oscila, talvez de acordo com os interesses dos caciques da lei lá de cima. Para mim, o que permanece a ser discutido, a ser considerado, é a questão moral, né? O cidadão tem um cargo público, outorgado pela população, um mandato, e ele coloca lá os parentes para trabalhar. Mas eles estão lá para trabalhar ou estão lá para se beneficiar de verbas públicas? Essa é a questão que eu discuto. A única coisa que para mim que vai ficar em suspenso e que a lei não vai delimitar, porque isso sim é que seria importante na questão. É você saber se os parentes do vereador estavam lá para trabalhar ou para faturar simplesmente. Porque muitas vezes um político tem um irmão, no caso, por exemplo, o Ulisses Maia, tem o irmão dele também na prefeitura, só que o irmão dele é competente. E há coisas que há delegações
que você não pode passar para uma pessoa que não seja, às vezes, um amigo muito próximo, inclusive, ou da sua família. deixa eu até fazer um parênteses, né? Para essa questão do nepotismo para cargo público, tem distinção de cargo legislativo para cargo executivo, né? Não é exatamente isso, Vitor. É assim, tem uma distinção de nível. Isso. De nível. Então, a própria súmula vinculante marcou isso lá atrás. Quando se trata de nomeação no primeiro escalão, no nível de ministério, de secretaria estadual, de secretaria municipal, não se aplica diretamente ao nepotismo. Agora, isso não é uma regra absoluta. Nós já tivemos prefeitos, inclusive no Paraná. Mas é moral? É moral? Não, só um Mas nepotismo não é crime, é ilícito. Mas pode ser imoral. Mas, gente, é imoral, mas calma, ó. A imoralidade, a ilicitude civil gera cassação de mandato, gera multa, gera bloqueio de patrimônio, só não gera prisão, entendeu? Porque só o crime gera prisão. Então, assim, é um ilícito, mas é um ilícito forte. Agora, pode colocar o irmão como secretário municipal? Pode colocar o irmão. Agora, não pode colocar, tipo, a família toda como secretário, como já aconteceu no Paraná. E aí e houve a consideração do nepotismo. Família Requião. Também.